Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Fechando nossos olhos, pensamento a Deus. Agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedir por todos aqueles que não puderem estar, que possam ter uma semana de paz, de bênçãos, e que cada dia possamos dar mais um passinho em direção ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, com a graça de Deus. Vamos à nossa palestra, então. Prazer imenso conhecê-los, vir aqui, primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Lugar agradável, né? Dei uma volta para chegar, conheci por lá, dar uma voltinha para chegar aqui e encontrar. Mas foi muito bom, está muito mais agradável. Nós vamos falar hoje de um assunto aqui que ele uma vez que se a gente conseguisse dominá-lo por completo, né, o que é um pouco difícil, nós certamente resolveríamos todos os problemas do mundo. Acabaria os problemas do mundo, não teria mais, desde os mais simples até os mais complexos, né, até as guerras, acabaria tudo, né, resolveria tudo. Mas não é possível, né, porque a evolução não dá saltos, né? Nós temos um processo contínuo de conhecimento que a gente vai evoluindo e vai entendendo. No ano de 1998, a Organização Mundial da Saúde, ela acrescentou, né, no conceito de saúde a palavra espiritualidade. Porque até então dizia que saúde era um completo bem-estar físico, mental e social, né? Aí foi acrescentado físico, mental, espiritual e social. Às vezes você consulta assim, eles omitem ainda o espiritual, mas foi acrescentado o espiritual também com uma condição para que a gente tivesse saúde. E esse processo é um processo complexo porque se nós pegássemos, por exemplo, esse computador aqui, ou o nosso celular, ou a televisão que está lá em casa, né, o rádio, qualquer um desses aparelhos que são smart, que são espertos, né, que faz com que nós interagimos, ouvimos coisas, aprendamos coisas, enfim, desmontar um aparelho desse, mesmo um carro, né? Se você desmontar, o técnico que é competente na área, né, ele vai desmontar, colocar sobre uma mesa comprida, ele põe todas as peças lá e consegue explicar, peça por peça, o que cada uma representa, para que serve cada uma daquelas peças, né? Essa é para isso, essa é para isso, essa é para isso, essa é para isso, é feito disso, daquilo, explica todinho, explica direitinho e monta novamente. Mas quando ele monta, falta uma peça. Se for um rádio, ele só vai funcionar se tiver uma estação de rádio transmitindo alguma coisa, está fora. O que faz ele funcionar, quer dizer, o que dá importância vem de fora, não tá naquelas peças que estão ali desmontadas. Se for uma televisão, a mesma coisa, você vai achar todas, mas você não vai encontrar lá o Silvio Santos, agora não encontrar mais também o Silvio Santos, né, porque ele já partiu. Você não vai encontrar o artista lá, né, ele não está lá naquelas peças, ele está fora, ele vinha de fora. Se for um telefone, também você não vai encontrar, você precisa da Vivo, você precisa de algo que está fora, não está naquelas peças lá, né. Ou seja, a inteligência, aquilo que faz aquilo funcionar, não está dentro, não está nas coisas materiais. Se nós pegássemos um fisiologista
e isso é feito com muita facilidade, né, nas faculdades. Você desmonta um corpo físico, o nosso corpo físico, então você desmonta ele todinho, você desmonta, consegue desmontar, fazer as peças. Ó, isso aqui é pé, isso é mão, isso é tal, isso é cabeça, isso aqui é orelha, né? Isso aqui é o sistema endócrino, isso é o sistema digestivo, isso é o sistema circulatório. Ele explica todinho, tudo aqui está lá, como é que aquilo funciona, monta tudo aquilo, mas não funciona, né, também. Porque para funcionar precisa de uma outra peça que não está ali. Não tem aquela peça que faz aquilo funcionar, não está ali. Não é material, é imaterial. Né? É imaterial, é uma coisa imaterial. Quer dizer que somos nós que fazemos aquilo funcionar, que somos nós somos um espírito. Né? E espírito, nós somos imateriais, nós não somos materiais. Então, o que acontece? Né? Quando todos esses técnicos, os médicos, a medicina, isso avança, evolui com uma rapidez muito grande, com uma eficiência muito grande. Né? Hoje você monta, desmonta, né? Suprime, troca órgão, né? Transplanta, né? Célula tronco, você faz um monte de coisa que é possível fazer para que o corpo físico funcione. Continua funcionando. Mas ele continua precisando do espírito. Ou seja, então, todos os remédios, todas as soluções que são dadas para o corpo físico, que ele é material, são soluções materiais. Né? Ela não atinge o espírito, ou seja, porque ele é imaterial. Ou seja, então, a solução não é a mesma que vem para o espírito. Segundo André Luiz, se você vê no livro Evolução em Dois Mundos, se não me falha a memória, está lá, são apenas 15% das doenças são invasão microbianas que nos atinge, ou seja, aquilo que não passa de 15% as doenças que se vêm de fora para dentro, que chegam em nós de fora para dentro, por problema de saneamento básico, problemas de nesse momento essas alterações de temperatura, sabe? Essas coisas que vêm de fora para dentro, uma frieira, por exemplo, lá no pé, sabe? Uma coceira, isso que vem de fora para dentro. Essas coisas, elas não passam de 15%. E esses 15%, essas doenças, elas são facilmente debeladas, ou corrigidas, ou resolvidas com os remédios adequados para elas. Porque ela é uma coisa material. Deu na matéria, é da matéria, e o remédio material sozinho resolve independente de qualquer outra coisa. Mas 85% das doenças, das outras doenças, elas vêm de dentro para fora, elas não vêm de fora para dentro, elas vêm de dentro para fora. Ela vem do espírito, né? Ela vem dessa parte imaterial que impacta na parte material. E impacta de fato na parte material e causa problema nas partes materiais, que são as chamadas doenças crônicas. As doenças crônicas. E aí, quando chega uma doença crônica, apenas o remédio, esse remédio que é material, não resolve sozinho. É por isso que nós colocamos, e acredito que aqui nesse centro também, no cartãozinho você vê uma mensagem: o tratamento espiritual não substitui o tratamento médico. Aí tem que trabalhar os dois lados. Precisa trabalhar o lado médico, se já foi impactado a matéria. Mas tem que trabalhar também o tratamento imaterial, que é um remédio imaterial que vai chegar, que vai atingir lá o espírito. Mal comparando, vamos dizer assim, uma comparação bem chula mesmo, você imagina uma pessoa, por exemplo, que dirige o carro muito mal, certo? Ela é um péssimo motorista, né? Buzina à toa, tudo que ela vê, ela buzina, bebê, buzina, vem aquela buzina para o cachorro, buzina para a borboleta, buzina para quem parou na frente, buzina para quem... E aí alguém fala, pessoa, para de buzinar, não é... Mas quem que está buzinando? Não é o carro que buzina, o carro é o corpo físico, é a parte material. Quem faz ele funcionar é o motorista, esse motorista é um espírito, ele é imaterial. Né? Ele é imaterial. Sabe? E aí você vai falar, para, aí o que você faz? Você vai, leva ele no mecânico e tira a buzina fora do carro. Né? Desliga essa buzina aí. Aí ele não consegue buzinar mais.
Aí eu digo, mas resolveu o problema? Naquele carro, sim, mas se depois ele no outro ele vai buzinar, né? Ele vai contar, porque ele não foi resolvido o problema. Você resolveu o problema na matéria, mas não resolveu o problema imaterial, de onde estava vindo o problema, né? Então nós temos muitos problemas nossos que são tratados apenas do lado material, certo? Com remédios, né? E resolvem, aparentemente resolvem, porque cessa de se manifestar no corpo físico, porque deixa de existir no corpo físico. Mas ela continua existindo lá no espírito, né? O espírito ele continua mandando ainda aquelas mensagens, ele só não encontra eco, não consegue, não responde, mas ele continua mandando para lá. Precisa resolver nos dois lados, precisa resolver no físico e no espiritual. Então, que são as chamadas doenças mentais. Hoje nós temos hoje uma verdadeira epidemia. Pode se considerar uma epidemia, ninguém fala assim epidemia, porque acho que tem lá algumas coisas necessárias para que ela seja configurada como epidemia. Mas eu acho que todo mundo tem na família, ou um amigo perto de si aí, uma pessoa, por exemplo, com depressão. A pessoa está com depressão, ou com síndrome do pânico, né? Ou com síndrome do medo, né? Uma das síndromes, se não me falha a memória, eu estava até procurando agora, não achei, esqueci de anotar, me parece que são 83 ou 82 síndromes, existem hoje classificadas, síndromes classificadas, já classificadas, né? Quer dizer, então, que está atingindo a população, né? Então, na verdade, o problema que atinge a população, que nos atinge, que atinge o mundo, que envolve o mundo, é um problema mental. Com reflexo no corpo físico. Hoje tem falta, hoje existe falta de médicos que atuam, falta de psiquiatras hoje, uma falta muito de psiquiatras para poder cuidar das doenças mentais, né? Os psicólogos hoje estão todos muito bem ocupados, estão trabalhando muito bem, está todo mundo trabalhando muito bem, porque o problema mental ele é muito grande hoje, porque a medicina está começando a reconhecer que existe alguma coisa além da matéria que precisa ser tratada e está começando a tratar. Como é que nós poderíamos começar a resolver, não é uma palavra muito forte, mas como é que poderíamos começar a encaminhar uma solução para esse problema, ou pelo menos para minimizar esses problemas? Primeiro precisaríamos reconhecer por que um espírito, nós, enquanto espírito que somos, nós trabalhamos contra nós mesmos, né? Quer dizer, por que nós fazemos essas coisas conosco mesmo, né? Paulo já falava isso. Se você vai ver na Epístola de Paulo, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, ele fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço, né? De repente nós fazemos coisas que nós não queremos fazer. Olha, como é que eu faço uma coisa que eu não queria fazer? Como é que eu como uma coisa que eu não deveria comer, né? Como é que eu me engano? Como é que eu tento, eu consigo me enganar a mim mesmo? Como é que eu consigo fazer as coisas escondido dos outros, né? E não é escondido de mim mesmo, porque de mim eu não consigo esconder. Aí nós temos que voltar um pouco, e aí então é o objetivo da nossa fala aqui, né? Voltar um pouco, conhecer um pouquinho a nossa constituição, né? Como é que chegamos onde nós estamos, né? Nós somos espíritos muito velhos. Se eu falar aqui a idade que nós temos, qualquer um de nós aqui tem, eu nem vou falar, porque se eu falar vocês vão achar que é um exagero, né? Mas eu recomendo que vocês consultem lá a viagem de uma alma, né? A nossa viagem que nós estamos fazendo para chegar aqui onde nós já chegamos, uma viagem muito longa para chegar aqui onde nós chegamos. Em determinado momento desse nosso percurso, quando nós aportamos aí na idade da razão, chegamos no reino nominal, onde nós estamos hoje, nós ganhamos um negócio, fomos promovidos, ganhamos uma coisa que chama-se livre-arbítrio, e ao ganhar o livre-arbítrio, né, que começou os nossos problemas, porque até antes disso daí nós não tínhamos livre-arbítrio, a nossa evolução era compulsória, éramos apenas instinto e a nossa evolução era compulsória, né?
Então, nós não escolhíamos os nossos caminhos, né? A partir do momento que recebemos o livre-arbítrio, passamos a escolher os nossos caminhos. Ora, como é que se poderia fazer, como é que se pode dar uma coisa tão poderosa para uma pessoa, que é o livre-arbítrio? Que critérios você poderia entregar para alguém, dar um livre-arbítrio, para que ele pudesse fazer o que ele quisesse, né? Como é que se escolhe para quem você dá ou para quem você não dá? Quem tem mais de um filho aqui, ou até um só, sabe disso, né? Você dosa com o seu filho, né? Um você solta um pouquinho mais as rédeas, outro você prende um pouquinho mais, né? Outro sabe que tem um pouquinho mais de responsabilidade, você conta mais com ele, o outro tem menos, você segura mais, né? E você vai dosando quando você vai liberando ele para a vida. Mas isso não seria possível, né? Não seria possível fazer isso com todos os espíritos. Então Deus criou para isso leis universais, são leis universais, né? E entre essas leis que são universais, elas têm uma lei que é a lei de ação e reação. De toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então é uma lei que rege a evolução do ser. Ou seja, nós recebemos isso na espiritualidade é muito respeitada. Deus respeita demais essa lei do livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, né? Ele é respeitado, o seu livre-arbítrio tem um respeito total pela sua liberdade. Mal comparando novamente, né? É como assim se nós ele nos entregaria uma semente, né? E fala, a semente é sua, tá? Faz com ela o que você quiser. Você pode plantar, você pode guardar, você pode jogar fora, você pode estragar, você pode fazer o que você quiser com essa semente. Até enquanto ela estiver na sua mão, você tem liberdade, né? Mas no momento em que você der um destino para ela, esse destino que você der para ela, você não tem mais liberdade sobre ele. Ele vai impactar sobre você. Se você plantar, a hora que você plantou, a partir daí você já não tem, você vai ter que colher. Plantou, você vai precisar colher. Por isso que a gente fala que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Até plantar, você decide se planta ou não. Mas uma vez plantado, você vai colher. Se for coisa boa, vai ser coisa boa para você. Se for coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Mas por que seria, né? Por que faria uma coisa dessa, né? Porque nós temos, na medida em que nós vamos evoluindo, quando nós ainda estávamos lá nas faixas inaugurais da razão, nós tínhamos muito pouca, a nossa percepção do que era bom, do que era ruim, era pequena, né? Porque nós estávamos saindo da animalidade, nossas reações eram muito brutas, muito bruscas, né? Mas hoje nós não somos mais assim. No momento em que nós fazemos alguma coisa que não devíamos ter feito, fazemos uma coisa muito bem feita, o que acontece? A gente percebe que fez errado, imediatamente a gente corrige, a gente vai atrás da pessoa, telefona, liga, procura, desculpa, foi mal, hein? Eu não devia ter feito isso, puxa vida, quanto foi aí? Teve despesa, eu assumo. Você vai lá e corrige e pronto, acabou. Você já registra aquilo, fica registrado e acabou. Mas tem uma parte das coisas que nós fazemos que nós não percebemos. Nós fazemos errado e não percebemos que estamos fazendo errado. Nós fazemos, e aí por questões assim que, vamos se der tempo, nós vamos falar um pouco ainda hoje aqui, mas por questão justamente por causa do egoísmo e do orgulho, né, que são as chagas da humanidade, né, nós não percebemos às vezes que estamos fazendo aquilo errado. E continuamos fazendo, não corrigimos, né? Por isso que Jesus, ele era quase que, logicamente que ele não era uma pessoa desesperada, mas quase que no desespero ele falava, olha gente, se você for fazer a sua oferta, né, diante do altar, e lá você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, largue ali a sua oferta, vai primeiro se reconciliar, porque sua oferta não vai ser aceita, enquanto você não se reconciliar. Quer dizer, enquanto você está a caminho com ele, né? Quer dizer, não espera morrer, porque depois que morrer fica tudo mais difícil, né?
Quando você cria inimizades, um dos dois desencarna, você perde de vista, você não tem a possibilidade de reconciliar. Então, nós fazemos coisas, nós fazendo coisas que não devíamos fazer, né? E às vezes não estamos percebendo o que estamos fazendo. Se você chegar ao ponto até de você não perceber mesmo, você desencarna e fazendo coisa errada sem perceber, quando você reencarna com um objetivo, um dos objetivos da reencarnação, que o Kardec pergunta para os espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Por que a gente reencarna? Ele responde assim, expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Né? Então, quando você reencarna para expiar aquilo que você não enxergou. Né? Então, você reencarna numa posição, numa situação em que você vai estar naquela situação, sentir aquilo que você provocou, para você poder enxergar, espiar. Puxa vida, isso é ruim mesmo, certo? Aí só assim você corrige e não continua fazendo a coisa errada. E esse processo, e um outro processo também que Deus deixou para nós, para que nós enxergássemos, é um processo mais simples ainda, que, por exemplo, alguma coisa que me faz feliz, pode não tornar você feliz, né? Faz ela feliz e não faz ela feliz, né? Faz elas duas felizes e não deixa ele feliz. Porque as coisas que deixam a gente feliz, alegre, varia muito, é muita coisa. Chegar, o Corinthians vai para a Série B, o Palmeiras se contente, o Corinthians não fica triste, sabe? Então não é a mesma coisa. Mas Deus fez uma coisa com muita certeza. O que me causa dor para todo mundo. Aquilo que nos causa dor, aquilo que nos faz sofrer todas as pessoas. Então, no momento em que você faz uma coisa errada, de alguma forma você sabe que fez uma coisa errada, porque você não gostaria que fizesse para você. Né? Aqui você sabe que você não gostaria que fosse feito para você daquele lá. Então, você sabe que aquilo não é legal. Né? E você faz. E às vezes continua fazendo. Né? E aí vem o chamado a culpa, né? Você sente culpa em função daquilo. Puxa, o que eu fiz lá? Você se sente culpado naquele processo. Esse processo de culpa que a gente sente é um complicador muito grande para a nossa saúde, para a nossa evolução. Existe um livro do Emmanuel, que chama Pensamento e Vida, que eu recomendo que vocês, quem não leu ainda, leia, tenha um em casa para consulta. É um livro pequeno, inclusive é de tamanho pequeno assim, ele é assim, mas é bem pequeno, né, para consulta, que chama para ver como é que nossos pensamentos impactam na nossa vida. Né? E ele ali explica muito bem que nós temos, a cada ano, 9 meses, 10 meses, praticamente, nós somos uma nova pessoa. Morrem células e nascem células constantemente. Está sempre morrendo e nascendo, que chama-se mitose, né? O nome científico são as células em estado de mitose. Essa célula que se morre e ela morre e nasce outra, morre e nasce outra, ela tem uma função, essa função que é aqui por onde a gente vai envelhecendo. Naturalmente a gente vai envelhecendo, a gente não percebe, né? Mas a gente vai envelhecendo, de repente você pega uma fotografia sua de hoje, pega de um ano para trás, você vê, puxa vida, você já vê uma diferencinha, né? Naquilo você vê que ficou diferente, porque houve a mitose, né? As células elas foram sendo substituídas, né? E se isso correr o curso dele natural, dentro do que foi o projeto da nossa encarnação, aquilo vai correr naturalmente dentro daquilo que está projetado. Mas se nós estivermos com culpa, me sentindo culpado por alguma coisa, chega à noite você vai dormir culpado, você no dia você sabe que está fazendo uma coisa errada, essa culpa, o que acontece? As células que estão em estado de mitose, quando morre uma, aqui vai nascer o carbono, que é um carbono que copia, né, que fica o modelo da anterior para chegar à nova, né? O carbono não copia legal, sabe? Ele não copia legal e ele copia errado, vamos dizer, sabe? Ele copia errado, e aí surgem essas doenças chamadas doenças crônicas. Né? Porque vem da onde? Vem da culpa, né? Vem da nossa culpa.
Então, ou seja, toda vez que você começa, que você está se sentindo culpado por um desajuste seu interno, porque tem coisa que a gente esconde de todo mundo, mas a gente não esconde da gente mesmo, né? Você não pode, como é que eu vou? Eu não vou levar eu comigo, né? Não tem jeito, né? Eu vou para a cama, eu levo eu comigo, né? Não tem de eu ir para a cama e eu não ir, né? Quer dizer, na hora que eu chego lá, estou eu lá, né? Estou eu lá, certo? Eu escondi de todo mundo, o dia inteiro. Eu sei que eu estou sacaneando uma pessoa, estou me sentindo culpado daquele negócio, né? Estou fazendo uma coisa. Mas eu sei que eu estou fazendo. Isso aí, todo esse processo é um processo que vai acabar dando. E com a constância, esse bombardeio, não é bem isso que acontece, mas é uma palavra mais ou menos para poder exemplificar, bombardeio nas células, né? Dessa culpa, é onde surgem as doenças crônicas. Então, hoje, a ciência, inclusive, já reconhece, e muitos dos médicos já adotam isso, às vezes não oficialmente, porque ainda não foi liberado para eles assumirem, mas, segundo a informação que nós temos aí da espiritualidade, nos próximos 10 anos vai ser liberado, né? Eles vão assumir. Quem vai dizer que tem espírito não é o espiritismo, é a medicina. Porque nós já estamos falando isso há muito tempo, ninguém acredita, né? Eles é que vão dizer, olha, tem alguma outra coisa aí, né? Tem um outro negócio aí, não fica só no que a gente está enxergando, não. Então, a maioria já sabe disso, e os médicos também, que são espiritualistas já, que admitem isso, já sabem. Pela manifestação, pelo tipo de doença que nós estamos sentindo, pela coisa que nós estamos tendo, eles são capazes de chegar num sentimento nosso que está, onde nós estamos desequilibrados mentalmente. Não existe um desequilíbrio naquele sentimento onde tem um desequilíbrio nosso. É possível. É mais fácil você chegar a um desequilíbrio pela doença física do que pelo comportamento. Porque no comportamento a gente esconde. A gente esconde dos outros, né? E esconde e os outros não percebem. Mas a gente só esconde da gente. E aí aquilo vai para o corpo físico e acaba impactando lá na doença. Então, sabe, uma pessoa que está constantemente com problemas, por exemplo, de problemas digestivos, certamente é muito provável que ela esteja com desequilíbrio lá no ciúme, sabe, com um desequilíbrio. Então, eles já sabem, eles têm uma tabelinha hoje, já tem por onde você chega, eu não vou usar isso aqui porque eu não sou médico. Então, mas já se sabe pela onde que está doendo, você sabe o que de onde que está vindo a coisa lá. E às vezes o remédio que vai ser dado, muitos médicos estão até dando menos remédio já, né? Porque esse é um problema, eu falei, é um problema psicossomático, né? Psicossomático, você tem que se equilibrar, procura, ele começa já está indicando, sabe? Indicando para que você vai fazer um tratamento de terapia, de alguma coisa, vai fazer exercício físico, já começam já a direcionar para sair um pouco menos, porque sabe que o remédio por físico não vai resolver. É um problema de doença mental. Né? Quer dizer, não é só louco que tem doença mental, né? Quer dizer, é um problema que está lá no software, né? Está lá no espírito, está fora, não está na matéria, está na maneira de pensar, porque nós somos o que nós pensamos, né? Então, quando você chega, por exemplo, no médico homeopata, que os homeopatas, sim, trabalham com essa possibilidade, já sempre trabalharam, você chega lá, por exemplo, com uma unha encravada, eu tenho uma unha encravada, né? Ela tem uma unha encravada, né? O remédio não é o mesmo para mim e para ela, né? Não é o mesmo. Nós duas estamos com a unha encravada, mas o remédio para mim é um, para ela é outro, porque a minha unha pode estar encravada porque eu sou uma pessoa que trabalha demais. Trabalho demais, eu fico muito tempo de pé, o serviço que eu faço, tal. E ela pode estar com engrava por uma questão de vaidade, né? Por usar sapato muito apertado, bico muito fino, tal, e daí encravou por causa de uma vaidade. Podemos até inverter, eu sou vaidoso, você é trabalhador, tá? Para não ficar, né? Inverteu no exemplo aqui, certo? Então, não é pelo mesmo motivo que encravou a unha, sabe? Ela não encravou nem por um motivo dela, por outro, né? Mas quem é que causou? Né? Foi o corpo? Não foi o corpo, foi o espírito. Foi uma decisão minha ou foi uma decisão dela, né? Que nós somos que acabou chegando lá. Então, apenas a nossa fala aqui hoje é no sentido
relembrá-los, né? Porque certamente muitos já conhecem esse assunto, mas relembrá-los que isso é verdade. Isso acontece mesmo, sabe? Isso acontece mesmo. Então, nós precisamos urgentemente, é fundamental essa epidemia de pressão alta, de diabetes, de tudo que está aí, gente, isso tudo são doenças crônicas, vem de dentro para fora. Nós temos que começar um processo de nós começarmos do autoconhecimento. Ou seja, o que nós falamos muito dentro do centro espírita é a chamada reforma íntima. Nós temos que fazer uma reforma íntima, uma reforma no nosso comportamento, uma reforma na nossa maneira de pensar, uma reforma na nossa maneira de agir. Mas como toda reforma, qualquer reforma que nós vamos fazer, começa por um conhecimento que vai reformar. Se eu chegar e falar, vamos reformar esse galpão aqui, tá, vamos eliminar, vamos tirar aquela viga ali, né, vamos colocar... Eu não sei se eu posso tirar ou não, eu vou ter que olhar a planta, eu vou ter que consultar o engenheiro, vamos ver se pode, será que pode tirar, será que não pode? Então, esse processo de reforma íntima que nós fazemos é igual coisa de bolsa de mulher, né? Quer dizer, eu tenho que jogar fora muita coisa, certo? E aí o que você tem que fazer para jogar fora essas coisas? Você tem que saber o que você tem, né? Aí você abre a bolsa, né, e começa a tirar de dentro, né? Ou caixa de ferramenta de homem, né? Tira isso aqui, tira isso. Você tem que pôr tudo para fora, certo? Tem coisa que você tem coragem de jogar fora, tem um monte de coisa que não te serve mais dali. Você faz isso aqui, não vou pôr mais aqui dentro, você joga fora, você consegue. E tem hora que você ainda não consegue, você conhece, você põe dentro novamente. Mas só que quando você põe outra vez para dentro, você já põe sabendo que você tinha, né? Mas eu tenho aqui um parafuso que eu peguei lá, que eu vou usar algum dia, né? Algum dia, não sei nem para quê. Eu guardei ele de novo, certo? Mas ele não serve para nada. Mas eu guardei ele, né? Mas aqui, aí eu já sei que na outra vez eu talvez tenha a coragem e jogo ele fora, né? Então é um processo de reforma. Aí sim o centro espírita, o espiritismo, ele é eficaz nessa parte, muito eficaz nessa parte, né? Porque não é que vocês estão vindo aqui numa casa espírita, vocês devem, quem ainda não estiver, se matricular o mais rápido possível num grupo de estudos da casa. Procure um grupo de estudos da casa e se matricule no grupo de estudos da casa, comece um estudo sistemático a respeito de saber quem nós somos, de onde nós viemos e o que é que nós estamos fazendo aqui, para que a gente serve, né? Porque no momento que nós vamos entendendo para que a gente serve, o que é que nós estamos fazendo aqui, nós viemos, para onde nós vamos, principalmente, para onde nós vamos vamos fazendo essa reforma. Vamos começando a reformar, começando a tirar o que não serve, né? Acrescentar coisas que nós precisamos, né? E quando nós começamos a fazer isso, automaticamente nós vamos começando a corrigir nossos comportamentos, né? Porque o comportamento não é corrigido por pressão, né? Não adianta falar, não seja teimoso, não seja teimosa, né? Isso não quer dizer nada, não seja teimoso, você pode falar 1000 vezes, né? É o cara, não buzina, você não adianta, certo? Você tem que levar, a pessoa tem que passar pelo crivo do conhecimento, ele tem que saber por que é que ele não deve buzinar, né? Ou por que é que ele não deve ser teimoso, né? Por que ele precisa ouvir a outra parte? Por que ele tem que dar uma oportunidade para saber um pouco dos direitos das outras pessoas, para ceder? Por que ele precisa ser mais tolerante? Porque, sabe, tudo isso é uma coisa que vai passar por um processo. É um processo e não é rápido. E se fosse rápido, se tivesse a vacina para isso, era muito fácil. A gente comprava, vacinava a criança pequenininha já, né? Vacinava, acabava o problema. Mas não tem vacina para isso, não. Nós vamos ter que passar pelo crivo do conhecimento, pelo crivo da razão e saber. Mas é importante que nós saibamos de uma coisa. Os nossos problemas somos nós que criamos para nós mesmos. E criamos a partir do nosso comportamento. Eu tinha aqui, eu anotei são 46 defeitos, né? Que impactam na nossa vida, né?
E eu tenho uns 8 daqui, mais ou menos. Então, se eu pegar e falar assim, passasse esses defeitos, né, para que nós pudéssemos ver o que quem tem, quem não tem, né, nós perderíamos muito tempo, talvez alguns dias, né, para poder chegar nessa conclusão. Mas existe alguns desses defeitos, uns impactam menos, outros impactam mais, né? Mas todos eles estão ligados a alguns sentimentos nossos. O que nós temos apenas são os sentimentos que vai assim de uma ponta, que seria o ódio, né? Que seria o ódio, não aquele ódio, o ódio no sentido exatamente da palavra ódio, mas quer dizer, seria a emoção mais baixa, né? E o amor, que seria a emoção mais alta, esse processo, a alma ela faz esse caminho. Ela faz um caminho, ela vai lá do ódio, que ela vai sair lá do instinto, que chega lá no amor, lá no amor. Nesse caminho, nós temos que passar, resolver o problema de orgulho, de vaidade, da inveja, do ciúme, do egocentrismo, do egoísmo. Né? Nessa viagem, nessa passagem, daí existem alguns comportamentos que eles são ligados a essa parte. Mas nós temos 3 instintos que são básicos, né, que estão lá no esqueleto do nosso caráter, que nós trazemos ainda lá do reino animal, que eles são muito presentes ainda nas nossas decisões, né? E nós muitas vezes ainda vamos dizer assim, nós somos até a página 3, a página 4 mais ou menos, nós somos racionais, né? A partir do momento em que o negócio aperta, né? O instinto prevalece, sabe? É por isso que a gente sai do casamento com o sapato na mão, né? Sabe? Eu que saio com o sapato novo na mão. A pessoa vai para o casamento e agora dá de presente uma sandália havaiana, né? Não tem isso que dão, né? Na festa, porque a pessoa põe o sapato apertado, né? Sabe? Porque ele vai lá, mas ele não aguenta, né? Quando chega lá, relaxa, não, eu quero... Você precisa, então chega uma hora que o instinto fala mais alto, sabe? Quer dizer, então nós temos esse processo ainda que nós não dominamos ainda, e quando nós nos sentimos atacados, prevalece aquilo que é instinto em nós e nós tomamos as decisões erradas. Só que como nós ainda já não somos mais, não estamos mais no reino animal, a gente toma a decisão errada, uma decisão animalizada, instintiva, e depois a gente se arrepende, e aí vem culpa, né? Sabe? Então é um processo assim meio complexo. Então nós podemos num outro dia vir aqui e trabalhar esse assunto um pouco mais, né? Assim com mais calma, para poder estabelecer onde a gente trabalharia essas questões. Porque e é simples, viu? É simples, não é difícil não. Só que, como eu disse inicialmente, que a evolução não dá saltos, né? Não é possível, não é possível mudar. Não é só porque eu vou falar, porque alguém falou que a gente muda, não. A gente precisa passar pelo crivo da razão. E essa é a minha função aqui hoje, trazer para vocês, lembrá-los de que nós somos espíritos, né? Somos espíritos, somos imateriais e nós precisamos resolver os nossos problemas. Não vamos resolver os nossos problemas com coisas materiais, nós vamos resolver nossos problemas com remédio imaterial também, e vamos precisar dos remédios materiais, porque já impactamos algumas coisas no corpo físico. Né? E para que nós possamos, de repente, não entrar aí num processo aí de culpa, de começar a entrar com depressão, essas coisas todas que está assim cada vez mais, hoje é uma epidemia aqui no mundo todo e principalmente aqui no Brasil, né? Essa é a mensagem de hoje. Né? Muito obrigado. E agora nós vamos então fechar os nossos olhos materiais e vamos sentir à vontade. Quem quiser ficar com os olhos abertos não tem problema não. É que os olhos materiais fechados ajuda não nos distrairmos
com as coisas que estão à nossa volta. Porque nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E como ele disse que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá ele estaria, então ele está aqui entre nós, representado pelos seus mensageiros celestiais, pelos seus auxiliares, que são os nossos anjos de guarda, que são os trabalhadores materiais dessa casa, os trabalhadores espirituais dessa casa, que são os nossos mentores individuais, todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para que nós aqui estivéssemos num ambiente sadio, confortável física e espiritualmente, e pudéssemos meditar sobre os seus ensinamentos. Nós vamos pedir agora que a paz que chega a esse ambiente chegue também até os orfanatos, aos asilos, às penitenciárias, aos hospitais, até aqueles que perambulam pela rua sem um teto aonde se abrigar, os que estão com fome, com sede, com frio, com dor, até aqueles que necessitam de um pouco de paz para poder levar adiante a sua missão. Os que estão desempregados, aflitos, desesperançados até. Não sabem como farão para se alimentar, para alimentar os seus familiares, comprar o remédio. Que eles possam perceber a presença dos seus mentores ao lado e consigam ouvir, perceber as intuições que chegam até eles, em forma de intuição, e que eles tomem as melhores decisões, no sentido de reverter o caminho de dor pelos quais eles enveredaram. E que chegue também até envolver esta casa que nos acolhe em muita luz, que ela continue sendo esse porto seguro, aonde os espíritos que necessitam ou que possam contribuir com alguma coisa, os que trazem conhecimento, buscam conhecimento, se socorrem, que ela continue sendo esse porto seguro, esse farol de paz e de luz no espaço. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos pedir licença para encerrar a tarefa desta tarde, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.